Tá demorando para começar aqui, confirmar o início da gravação. Pronto, agora. Bom dia a todos. Estamos começando nossa aula de sistemas operacionais. Vamos direto para o nosso slide. Certo? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente tinha visto... os problemas, os grandes problemas da região crítica, né? Nós vimos a starvation, condição de corrida, deadlock, e vimos que para resolvê-los, para resolver esses problemas, eu precisava juntá-los, né? Fazer a redutibilidade, que eu juntei os três num só, e agora eu preciso resolver esse problema. E a primeira ideia que a gente teve é o princípio da exclusão mútua com espera ocupada. Como é que funciona a espera ocupada? Funciona o seguinte: eu tenho, vamos dizer que aqui seja a região crítica, e na entrada da região crítica eu boto códigos, eu boto variáveis, e essas variáveis vão liberar o acesso, certo? Ou não, dos aplicativos. E enquanto a variável não libera o acesso para algum aplicativo, os demais aplicativos vão ficar em loop, perguntando, posso entrar, posso entrar, posso entrar, posso entrar, posso entrar. Então, eles vão ficar em loop, checando essa variável, checando, até que a variável permita um deles de entrar. Aí ele entra, fecha, né, a variável muda, e o processo vou ficar checando. Muito bem, essa é a primeira ideia que a gente tem. Agora, vamos aos algoritmos. Primeira implementação da espera ocupada se chama inibição das interrupções. A gente viu o seguinte: naquele problema que a gente teve antes, lá no... Deixa eu voltar muito aqui. Esse problema que a gente teve aqui da impressora, o que tinha causado o problema? O problema foi causado, basicamente, pelo fim do quanto, certo? Então, a gente tinha o quê? A gente tinha um processo que tinha autorização para entrar em um espaço, sei lá, um P3 da vida. Ele tinha autorização para entrar no espaço, não entrou porque acabou o quantum dele. Aí veio outro processo, P4, checou, viu que estava livre, o SO permitiu também que ele entrasse aqui, ele entrou, o P4, e aí quando o P3 voltou para a CPU, ele já tinha autorização de entrar, né? Então simplesmente entrou e sobrescreveu o P4. Então, o grande problema aqui é exatamente o fim do quantum. Então, a primeira ideia que se teve foi o seguinte: vamos acabar com o fim do quantum. Vamos fazer a inibição das interrupções. Então, quando um processo entra na CPU, entra na região crítica, ele vai ficar lá até acabar, até terminar. Na região crítica e também na CPU. Então ele vai entrar na CPU, é como se eu desabilitasse os quantos. Eu vou dar ele quanto infinito, certo? Eu dou ele quanto infinito, eu inibo as interrupções, eu suspendo as interrupções enquanto ele está usando a região crítica. Porque o que acontece? Se as interrupções estão canceladas, o quanto não vai acabar e ninguém vai ficar pedindo a região crítica, ninguém vai ficar se amontoando na região crítica. Então, o sistema dá uma paradinha enquanto o processo está executando na região crítica. E aí, quando acabar, o processo avisa ao SO que acabou, a SO restabelece as interrupções da maneira correta. Certo? Então, essa foi a primeira ideia, inibir as interrupções, que sem o fim do quantum, nenhum daqueles problemas acontece. Deadlock, condição de corrida, starvation. Nenhum deles acontece. Certo? Agora, o grande problema é o seguinte, vamos lá. O que acontecia? Eu tinha a região crítica, o processo entrava, e na hora que ele entrava, eu suspendia, eu acabava com as interrupções. Eu inibia as interrupções. Então, ninguém pedia para entrar. Então, a porta podia ficar até aberta, ninguém ia pedir para entrar mesmo.
enquanto o P1 estivesse rodando na região crítica. Quando ele saísse, o processo tem que avisar o SO que saiu, para que o SO restabeleça as interrupções. Por que o processo tem que avisar o SO? Ele tem que avisar porque o SO... Que horas que o SO roda? Alguém lembra? Que horas que o SO executa suas instruções? Alô? Estão aí ainda? Oi. Ninguém sabe? Triste. Estão estudando, não, é? Eita, vamos te apostar em cima da prova, é? Aí é difícil. Ninguém sabe, muito bem. Eu vou explicar de novo. A gente tem, quando acaba o quanto, a gente roda aqueles 8 passos do chaveamento, aquele algoritmo de 8 passos, que é para tirar um processo. A gente tira um processo da memória e coloca outro, né, perdão, da CPU. A gente tira um processo da CPU e coloca outro, naquele algoritmo dos 8 passos. Pronto. No quinto passo do chaveamento, aquele algoritmo, é exatamente os serviços do SO. É quando o SO executa. Então, o kernel do SO, quando eu falo SO, eu falo sempre do kernel, porque a máquina virtual é tratada como um aplicativo qualquer. Mas o kernel do SO, ele não é um aplicativo qualquer, ele é o núcleo do SO, ele faz o controle. E ele sempre roda entre as interrupções. Quando o quanto acaba, quando gera uma trap, aí eu tenho os 8 passos. No quinto passo, o SO é livre para fazer o que ele precisar fazer. Então, no quinto passo do chaveamento, quando existe uma interrupção, o SO executa, certo? Se eu inibir as interrupções, se eu cancelei as interrupções, se as interrupções foram inibidas, então o processo que entrou está dominando a máquina, o SO não tem mais controle da máquina, só o aplicativo tem controle da máquina. Então, quando o aplicativo sai da região crítica, ele tem que avisar o SO que saiu, para que o SO possa, através de um sinal que ele vai receber, restabelecer as interrupções, para derrubar o processo P1 e outro processo poder executar. Esse é o grande problema desse algoritmo. Esse algoritmo não funciona por causa desse problema. O aplicativo P1, ele tem que avisar. E se ele não avisar? Quem de vocês fez algum algoritmo que avisava coisas ao SO? Ninguém, né? Então, esse é o grande problema. Os programadores tinham que fazer, tinham que programar no código, tinham que fazer porque o aplicativo, quando saísse da região crítica, avisasse ao SO que saiu. E ninguém está preocupado com isso. Então, o grande problema aqui desse algoritmo é o SO, né? O SO passou para o aplicativo responsabilidades que deviam ser suas. Então, houve uma transferência de responsabilidade, o que prejudicou o funcionamento do sistema. Então, eu não vou poder trabalhar nesse sistema, porque o SO não vai mais trabalhar. O aplicativo vai dizer assim, eu vou avisar o SO para o SO me interromper, para o SO acabar meu quanto. Não, agora eu tenho quanto infinito. Vou rodar para sempre. E aí vira um sistema monotarefa. Né? Que o SO não interrompe, ninguém interrompe. Virou monotarefa do aplicativo. Então esse algoritmo não funciona, certo? Foi a primeira tentativa e tal de se fazer, de resolver os problemas da região crítica. Só que deu esse problema de software, né? Dos aplicativos não avisarem ao SO que eles foram, que eles acabaram na região crítica, né, no caso, eles terminaram a região crítica. E aí, segundo algoritmo, né, se um algoritmo não funciona, o que, é que a gente faz? Outro algoritmo. Então, o segundo algoritmo é as variáveis de travamento. Como é que se procede esse algoritmo? Eu tenho aqui na região crítica, peraí, eu tenho na região crítica,
na entrada da região crítica é uma variável, que eu chamo de flag, uma variávelzinha, ela é zero, e zero significa que a entrada está aberta, certo? Também chamado de lock, certo? Lembra do deadlock, né? Pronto, é o mesmo esquema aqui. Eu tenho o lock é essa variável que está na porta da região crítica. Beleza. O que acontece? Eu tenho essa sequência, o passo a passo do meu algoritmo variável de travamento. E o que acontece? Eu tenho lá a região crítica com uma variável, o lock, né? O processo chega, faz a requisição. Então, P1 chega e solicita. Eu quero entrar. O que é essa requisição? Ele troca essa variável por 1 e checa se ela era 0. Ele captura o valor, ele salva o valor da variável, coloca 1, então ele está com a permissão de entrada. Certo? Então ele entra na região crítica. Ele botou 1, aí veio P2. Certo? Aqui não era mais 0, né? P1 está dentro. Então chegou P2, capturou o valor e botou 1. Só que quando o P1 foi checar o valor, quando o P2 foi checar o valor que capturou, ele viu que era 1. Não era 2. Então o que o P2 vai fazer? Vai ficar repetindo essa operação. Captura a variável, coloca 1. Aí verifica. O que eu capturei era 1? Era. Então captura de novo, captura de novo, captura de novo, captura de novo, captura de novo. Enquanto o P1 está lá dentro, o P2 fica nesse loop. Quando o P1 sair, aí o SO vai lá e bota 0 no flag. Aí P2, quando o P2 capturar, que botar 1, que ele capturar, opa, agora capturei 0, beleza, então agora eu posso entrar. Tem a permissão de entrada, certo? Essa é a sequência do meu algoritmo variável de travamento, certo? Então, o processo requisita, pede a região crítica, né? Então ele captura o valor, coloca 1 lá, independente do valor que tinha. Ele não sabe se tinha 0 ou se tinha 1. Ele simplesmente salva o valor e bota 1. Porque para que outro processo não a mesma coisa. E ele checa. Opa, era 0? Era 0? Era. Então agora eu tenho. Então esse 0 que eu chequei é a minha permissão de entrada na região crítica. Aí o aplicativo entra, certo? Se não, ele fica capturando lá, capturando em loop, né? Que aí a espera ocupada é isso, é um loop, né? Ele vai ficar sempre em loop. Então os processos vão ficar em loop perguntando se pode ou não entrar na região crítica. Esse é o nosso segundo algoritmo. Porém, ele também não funciona. Ele também tem um problema. O problema é o seguinte, e agora vamos voltar aqui para o algoritmo. Eu tenho aqui a região crítica e eu tenho aqui o flag 0, certo? Aí chegou P1 capturou o flag. Então, uma linha de código, seria ler, né? Ler e capturar o valor do flag. Ler o valor do flag. Ler flag. É uma linha de código. Na outra, eu coloco flag igual a 1. Ele não sabe o valor do flag que ele salvou, né? Ele leu e salvou. Né? Salvou o valor do flag. Aí flag igual a 1. O problema é o quanto acabar exatamente nesse espaço aqui, entre ele ler, capturar o flag e colocar 1. Certo? Se o quanto acabar, ele capturou, era 0. O processo capturou o flag, 0. Puf, capturou. Beleza. Aí acabou o quanto dele. Ele não deu tempo de botar 1. Aí chegou outro processo, capturou o flag, aí botou 1. Beleza. Aí P2 está com o flag 0 capturado, ou seja, permissão de entrada. Quando o P1 voltar para a CPU, ele vai botar o flag 1, que quando ele volta para a CPU, ele volta exatamente no ponto onde ele parou, né? Por isso que a gente salva o contexto do processo. E aí qual foi o ponto que ele parou? Colocar o flag 1, era o próximo passo dele. Então ele coloca flag 1, aí vai checar o flag que ele tinha capturado. E na época era 0. Quando ele capturou era 0. Aí ele entra também. Aí entrou os dois ao mesmo tempo. Que entrou os dois ao mesmo tempo. Cortou um pouquinho, professor.
pouquinho aonde? Desde quando? Você fez uma pergunta agora, não foi? Eu perguntei, Ah, que problema é esse? Eu expliquei o problema e perguntei qual era o nome desse problema. é o de corrida, professor. Exatamente, condição de corrida, né? Dois processos entraram ao mesmo tempo na região crítica. A região crítica, flag 0, processo P1, captura o flag, então uma linha, capturar a flag. Segunda linha, colocar a flag igual a 1. Terceira linha, lê o valor do flag capturado. Lê o flag capturado. Aí, se for 0, ele entra na região crítica. Se for 1, ele volta para capturar, certo? O que pode acontecer é o fim do quantum nesse momento aqui, entre capturar o flag e botar 1. Então, ele captura 0, acabou o quantum dele. Chegou P2, captura de novo 0, coloca 1 e entra P2. Certo? Aí quando o P1 volta para CPU, ele volta no ponto onde ele parou, que era colocar o flag em 1, ler o valor do flag que ele tinha capturado, que era 0, aqui ainda era 0 antes, né? Então ele lê 0 e também entra. Então entrou os dois na região crítica. Esse era o grande problema. Tá claro o problema, pessoal? Entenderam aí o problema? Tá sim, professor. Beleza. E aí, quando um algoritmo dá um problema, a gente vai outro algoritmo, né? Então, vamos para o estrita alternância. Na estrita alternância, ao invés de eu colocar só um flagzinho na entrada da região crítica, eu coloco um vetor, certo? Um vetor inteiro. Então, eu tenho aqui a região crítica e na entrada eu boto um vetor inteiro. Aí, o que acontece? P1 vem e verifica. A posição inicial do vetor está vazia? Tá. Aí P1 entra aqui. Puf. Ele verifica. A região crítica está vazia? Tá. Beleza. O que é que ele faz? Ele sai da fila e entra na região crítica. Aí vem o processo 2. Posição 1 do vetor está livre? Tá. Então entra aqui. Região crítica está livre? Tá não. Tá livre? Tá não. Tá não. Fica lá. Quando acabar o quantum dele, vem P3. Posição 1 do vetor está livre? Tá não. Posição 2 do vetor está livre? Tá. Então ele vai entrar na posição 2 do vetor. Aí vem P4. Posição 1 está livre? Não. 2 está livre? Não. 3 está livre? Tá. Aí P4 entra. Quando o P1 sai da região crítica, ele o código de entrada dele é removido da tabela. Na verdade, eu apaguei, mas ele continua aqui, né? O código continua aqui. Então, quando ele sai, o SO remove da tabela, aí a hora que o 2 é o primeiro da fila, ele entra. Sempre o primeiro da fila está dentro da região crítica, ou tem a permissão de entrada na região crítica. Certo? Então, vou desenhar aqui de novo o esquema. Ó. Fila, processo 1 chegou, botou o nome dele, entrou. O 2 perguntou, tá livre? Tá não, botou aqui. Eu sou o primeiro da fila? Não, então você não pode entrar, você não é o primeiro da fila. Quando você sair, aí o SO vem aqui, tem que ser o SO, porque se o processo for tirar, ele processa. E aí dá o problema. Então, o processo sai, o SO tira o nome dele da fila, aí P2, que é o primeiro da fila, entra. E assim os processos que vão chegando, vão checando. Tá livre? Tá não. Tá livre? Tá não. Tá livre? Tá. Aí o processo entra aqui. E assim, dando a estrita alternância. Eu só tiro o nome do processo, da fila quando ele sair da região crítica. Certo? Só que esse algoritmo também não funciona. Ah, professor, nenhum algoritmo funciona. A gente tem que entender o que foi feito antes até chegar na solução correta, vamos dizer assim. Certo? Então vamos lá. O que pode acontecer aqui? Além do fim do quanto, porque o fim do quanto sempre é um problema. Mas uma coisa que pode acontecer aqui é o seguinte: imagine que eu tenha o processo P1, está aqui,
entrou na região crítica, está lá dentro. Aí eu tenho 2 aqui, tenho 3 aqui, tá. Aí, beleza. Quando um foi sair, ele retirou o nome dele daqui. Aí, nesse momento, o processo 2 ia entrar na região crítica. Só que antes dele entrar, o usuário cancelou ele. Ia imprimir, quer mais imprimir não, cancela. Como ele cancelou a pressão, o 2 não chegou a entrar na região crítica. E lembre-se, eu só tiro o nome de alguém do começo da fila quando ele sai da região crítica. Olha o que aconteceu. O 2 não, na hora que o 2 ia entrar, foi cancelado pelo usuário. Então ele não chegou a entrar. Ele é o primeiro da fila, tinha permissão de entrar, ia entrar, mas no momento o usuário cancelou o uso. O que aconteceu? O 2 vai ficar na fila. Porque eu só tiro ele da fila quando ele sair da região crítica. E aí o que acontece? Vai ficar o 3 aqui esperando o 2. Aí vai vir o 4, tá esperando o 3. Aí vai vir, sei lá, o 5, esperando o 4. E aí, de repente, o usuário lá do 2, o usuário do 2, agora eu quero imprimir de novo. Aí manda de novo. Aí o 2 volta pro fim da fila. Olha a situação. 3 esperando o 2, 4 esperando o 3, 5 esperando o 4, 2 esperando o 5. Que problema é esse? Que problema é esse? Deadlock. Exatamente, na espera circular, o deadlock, ó. Estrita alternância da deadlock. Então, um processo foi impedido de entrar da região crítica por um que está fora. Então, o processo não chegou a entrar, o 2 não chegou a entrar, desistiu, e o 3 está impedido de entrar por um processo que está fora da região crítica. Então, não pode. Né? Isso é um problema sério. Isso aí gera deadlock e isso não pode acontecer. Na verdade, esse algoritmo de estrita alternância ele tem muitos problemas. Eu falei um deles, mas tem outros problemas. Certo? Aqui eu tenho alguns. Aqui eu dou uma explicação dos processos se alternando na região crítica também, dando deadlock, dando outros problemas aqui. Então esse algoritmo ele é um dos mais ruins. Ele tem esse problema sério. Então aí eu opto por um novo problema, uma nova solução. Né? Se o 3 não funcionou, vamos para o quarto algoritmo, o algoritmo de Decker. Olha, Decker. O cara botou o nome dele no algoritmo. Será que não vai funcionar? O cara está com o nome no algoritmo que não funciona. Não é possível. Então, o que acontece? O algoritmo de Decker ele tem 3 variáveis, certo? A variável callproc. A variável callproc ela vai dizer qual processo tem a permissão de entrada na região crítica. E o do 2, que é booleano, que ele diz verdadeiro ou falso, a intenção. O processo P1 tem intenção de entrar na região crítica, sim ou não? O processo P2, o 2, o P2, tem intenção de entrar na região crítica, verdadeiro ou falso? Então, sim ou não? Então, essa ocupada, ela fala a intenção do processo de entrar na região crítica, se existe ou não existe essa intenção. E qual PROC vai dizer qual deles tem realmente a permissão de entrada, certo? Aí a gente tem esse diagramazinho aqui, que ele contempla várias situações do algoritmo de Decker, todas as situações do algoritmo de Decker, certo? Vamos rodá-lo. Vamos rodá-lo para uma situação, que aqui ele contempla todas as situações possíveis, certo? Vamos supor que o P2, o processo P2 chegou primeiro, foi o primeiro que o usuário mandou imprimir, P2. Então ele vem aqui, ó, o processo 2, né, que a gente está falando de P2, o processo 2 entra em inicia exclusão. Inicia exclusão é o nome do algoritmo de Decker, certo? Define ocupado 1 como verdadeiro, ocupado 2 no caso, né? Ocupado 2. Ocupado 2 como verdadeiro. Então, P2 ele quer entrar, então a primeira coisa que ele faz é o ocupado 2, ele bota o quê? Verdadeiro. Aí ele pergunta, ocupado 1, que é o outro, né? Ocupado 1 é falso ou verdadeiro? Nesse caso, o ocupado 1 é falso. Todos os ocupados eram falsos. Eu tinha callproc no início, né, da execução. Ocupado 1. Poxa. Ocupado 1. Falso. E ocupado 2. Falso também. Aí o P2 chegou primeiro. Entrou no algoritmo
entrou no exclusão, que é o algoritmo de Decker, definiu o ocupado 2 como verdadeiro, ou seja, mostrou dele a intenção de entrar na região crítica. O SO checou se o ocupado 1 era falso, e realmente era, até o momento era falso. Então, o processo 2, que chegou primeiro, entrou na região crítica. Ele entrou na seção crítica. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei com a situação seguinte. Qual PROC é 2, porque ele está na região crítica, ele tem a permissão, e ele entrou, né, ele está dentro, com a permissão de entrada. Ocupado 1 é falso, e ocupado 2 é verdadeiro. Certo? Agora vamos rodar o restante. Agora vamos começar de novo, chegando agora o processo 1, que agora eu posso ler direitinho como está ali, certo? Então a gente está rodando na situação onde P2 chegou primeiro. Aqui ele contempla todas as situações, de P2 chegar primeiro, de P1 chegar primeiro, dos dois chegarem quase que simultâneos, vamos dizer assim. Então vamos lá. Agora, nessa situação aqui, vamos pensar o seguinte. O processo 1 entra no algoritmo. Agora ele pediu para entrar na região crítica. Define o ocupado 1 como verdadeiro. Então ele vê aqui, esse carinha aqui é verdadeiro. Certo? Que é verdadeiro. Então deixa eu tirar o falso daqui. Muito bem. Aí ele vem, ó. Ocupado 2 é falso ou verdadeiro? Que é um if. No nosso caso, ocupado 2 é verdadeiro. Então ele vai para essa parte aqui. Processo 1 entra no loop while. Então tem um loop while, é o primeiro loop while. O processo 1 entrou nesse loop while. Qual PROC é 1 ou 2? Bom, no nosso exemplo aqui, qual PROC é o quê? 2. Então o algoritmo escorregou para cá. Define ocupado 1 novamente como falso. Então ocupado 1 é falso. Espera no loop while até que qual PROC se torne 1. Então ele vai entrar no segundo loop while e vai ficar aqui checando essa variável. É 1, ela é 1, ela é 1. E o SO, não, não, não. Ela é 1, ela é 1, ela é 1. O SO, não, não, não. Ok. Aí, no nosso exemplo, o processo P2 está na região crítica ou ele está chegando agora? Bom, no nosso exemplo que a gente está rodando, o processo 2 já está na região crítica, ele já está lá dentro, certo? Então o nosso algoritmo vai escorregar para cá. Quando o processo 2 sai da região crítica, ele define qual PROC como 1 e ocupado 2 como falso. Então, quando ele sai da região crítica, ele vai definir qual PROC como 1 e ocupado 2 como falso. O processo 1 sai do loop interno do while, aquele que ficava perguntando, é 1, é 1, é 1, agora é 1. Então ele vai sair desse loop while, define ocupado 1 como verdadeiro, então ele vai definir ocupado 1 como verdadeiro, sai do loop interno do while, sai do algoritmo, do início exclusão, sai do algoritmo e entra na região crítica. Pronto. Então, dessa forma, a alternância dos processos, né, a exclusão mútua, ela foi implementada. Esse algoritmo não sofre fim do quanto, porque ele é um algoritmo no kernel do SO. Então, o kernel do SO ele não sofre fim do quanto. Então, em nenhum momento aqui o quantum vai interferir, certo? Vocês acham que esse algoritmo tem algum problema ou ele está certinho? O que vocês acham? Chutem aí o que vocês acham. Mas eu acho que ele deve ter algum problema, só não sei identificar.
Eu acho, não sei, tá parecendo perfeito demais para meu gosto. O quanto não acaba aqui, porque o problema dos outros era o fim do quanto. Se o usuário desistir, seria um dos problemas lá da alternância, se o usuário desistir aqui, o SEO reconfigura o algoritmo. Então não tem problema e também em desistência de algum dos processos. O que vocês acham? Tem algum problema aqui? Ou esse aí tá belezinha para resolver o nosso filósofos glutões? Ninguém diz nada? Beleza. Na verdade, assim, ele é um algoritmo que funciona bem, certo? Ele resolve o problema, mas alguém falou aqui no chat. Vai que tem, né? Então, assim, ele funciona e resolve até chegar ao P3, certo? Até chegar, enquanto tiver P1 e P2, ele funciona legal. Mas e o P3? E o P10? E todo mundo chega ao mesmo tempo. Então esse algoritmo é muito bom, mas ele só funciona para duas variáveis. Ele só tem duas variáveis de processo. Então ele só funciona com dois processos. Certo? Aí, então, beleza, mas é a primeira solução viável, né? Só para dois, mas já estava no caminho certo. Aí veio Dijkstra, olha, algoritmo de Dijkstra. E ele fez um melhoramento no algoritmo de Decker, um melhoramento. Antes de eu falar do algoritmo de Dijkstra, só para falar a vocês um negócio. Não existe o prêmio Nobel da computação, né? Mas existe o Turing Awards, o prêmio Turing, que premia os grandes pesquisadores, os grandes cientistas da computação, todo ano tem esse prêmio aí, certo? E é um prêmio que Dijkstra ganhou, não por esse algoritmo de Dijkstra que eu vou mostrar, porque ele ainda tem um probleminha também, ele é bom, mas tem um probleminha, certo? Mas esse prêmio todo ano tem, e é um prêmio que é dado ao pessoal da computação, que faz uma coisa muito mirabolante, muito importante, e pouca gente conhece, certo? Eu gosto de falar porque nós somos da área de computação e não conhecemos as nossas premiações. Mas se vocês forem aí no Wikipedia, tem a lista de todo mundo que já ganhou esse prêmio, todos os pesquisadores que ganharam, por que ganharam. É interessante. Beleza, esse ano não saiu ainda não, até ano passado, 2019 já teve a premiação, esse ano. Vamos lá. Então, algoritmo de Dijkstra, foi que Dijkstra fez? Ele só fez melhorar, nesse caso aqui, o algoritmo de Decker. Em vez de duas variáveis, ocupado 1 e ocupado 2, ele criou um vetor, que ele chamou de estado. Mas seria um vetor de ocupado, um vetor de booleanos, certo? Professor. Então aqui eu tenho todo mundo falso. Oi. Não, é só no Pode falar. anterior tava, em vez de vencedor, tava vendedor do prêmio. Ah, vixe Maria. Esse slide tem umas tem umas coisinhas mesmo. Mas vocês vão estudar pela apostila, viu? Não fica pega os slides não. Pega a apostila para estudar que tá mais revisada. O PowerPoint tá meio ruim. Muito bem. Então eu tinha aqui um vetor de ocupado. Então eu tenho aqui um monte de falso, 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 falso. E aí o algoritmo ia rodar da mesma forma que rodava o outro. Certo? A ideia era a mesma. Então, sei lá, processo 3 chegou primeiro. O 3 chegou primeiro, define a posição 3 do vetor como verdadeiro. Certo? Aí ele vai fazer uma varredura no vetor para procurar se tem algum verdadeiro. Se não tiver, o processo vai entrar na região crítica. Se tiver alguém lá dentro, certo?
Se qual PROC não for o processo I que está chegando, né, o processo 3 no caso, então ele vem vir para cá e vai fazer a mesma checagem que ele fez pelo outro. Então, na verdade, o que Dijkstra fez aqui foi só transformar duas variáveis num vetor. E agora eu posso colocar um monte de processo, né, no tamanho do vetor. Se eu botar um vetor de 100 posições, vai caber 100 pessoas na região crítica. Então, 100 aplicações, né? Então, assim, é um número razoável. Esse algoritmo ele é muito bom, ele resolve para todo mundo agora, vários processos e tal. Só que pensa o seguinte, esse algoritmo ele foi criado no final da década de 60, começo de 70. Aí você imagine como eram os computadores daquela época. Computadores assim com muito escassez de recursos, de memória, de espaço em disco e tudo. E esse algoritmo aqui, apesar de ser muito bom, ele é lento. Ele fica checando um vetor de várias posições, várias e várias e várias vezes, procurando quem é verdadeiro, quem é falso, quem é verdadeiro, quem é falso. Então essas checagens de vetor é uma coisa lenta. Hoje não, hoje é de boa. Mas na época era lenta demais. As máquinas não tinham essa potência toda para rodar esse algoritmo. Então era um algoritmo muito bom, só que na época não tinha condição. Era um algoritmo lento para a época. Então o que é que fizeram? Aí, beleza, né? Já tinha uma solução, né? Não atendia por causa dos requisitos de hardware da época mesmo. E aí veio, o problema é a velocidade, né? A velocidade que é lenta do algoritmo. Aí veio um conceito importante, que nós vamos ver bastante nessa e no próximo conteúdo, que é o de primitiva. O que é uma primitiva? Uma primitiva é uma instrução que não pode ser interrompida pelo fim do quanto. Então imagine que eu tenho aqui meu algoritmo, aqui as linhas de código do meu algoritmo, certo? Botei aqui. Imagine que o quantum do algoritmo vai acabar nesse ponto aqui. Nessa linha acaba o algoritmo. Mas eu defini isso aqui como primitiva. O que isso quer dizer? Que se o quantum acabar dentro da primitiva, o SO vai dar ao processo mais um tempinho para que ele conclua a primitiva. Aí depois ele sofre a interrupção. Então, se o quantum acabar no meio da primitiva, o processo não vai sair da CPU de imediato. O SO vai verificar, eita, é uma primitiva, então peraí. Tome mais um x de quanto aqui, um pouquinho de quanto, mais um real de quanto aqui, acabe, até você acabar a primitiva. Acabou a primitiva, aí o quantum vai embora. Então o SO calcula um quantum só para aquele momento, que ele termine a primitiva. Tá claro primitiva, pessoal? Entenderam? Sim, professor. Beleza. E aí veio, com as primitivas, a solução de Peterson. Agora deve resolver, né? Solução de Peterson. O que ele fez? Ele melhorou o algoritmo de variáveis de travamento. Vocês lembram, vamos voltar aqui um pouco. Variáveis de travamento. Variável de travamento. Eu tinha aqui na entrada da região crítica, eu tinha um flag, um númerozinho flag 0. O processo captura o flag e coloca 1. Aí vai verificar o valor do flag. Se for 0, ele entra. Se for 1, ele volta e fica perguntando lá. E a gente viu que tinha um problema que era o quê? O quanto acabar entre ele capturar o flag e ele realmente verificar, né, colocar 1 no flag. E depois, em seguida, verificar se o que ele capturou era 0 ou 1. Então, eu tinha esse problema do quanto acabar bem na horinha de eu capturar o flag antes de eu conseguir botar 1 lá no flag. Muito bem, o que Peterson fez? Juntou isso aqui na primitiva. Disse, não, isso aqui agora é uma primitiva. Pronto. O quanto não acaba mais nesse intervalo de tempo. Se acabar o SO, vai deixá-lo terminar a primitiva. Então, o processo recebe 0, ele captura o 0, aí o quanto acabou? O SO, não, tomar um pouquinho. Ah, beleza. Aí ele bota o flag 1, lê o que ele capturou, eu capturei foi 0. Então eu tenho uma permissão de entrada. Aí eu vou e entro. Na hora que eu entrar, opa, acabou o seu quanto, viu? Tchau. Porque eu dou a ele só o tempinho para ele concluir a primitiva.
e depois aí o conta dele acaba e ele volta para o estado de pronto. Muito bem. Aí Peterson fez o algoritmo dele usando duas primitivas, interregion e a leave region, ou seja, a entrada e a saída na região crítica. Aqui estão as primitivas, a interregion e a leave region. O que ele faz aqui? Aqui é em assembly, né? Aqui é em assembly. Ele seta o flag, ele declara o flag no registrador. Então, ele pega o flag e copia no registrador. Ou seja, ele capturou o flag. Aí, aqui eu tenho um if. Registrador é 0, é a captura do flag. Né? Ele capturou o flag, é 0. Se for 0, atribua 1 a ele. Se não for 0, jump, volte para o começo do interregion. Volte para cá. Ou seja, capture de novo, verifique de novo. É 0? Não. Volta. Capturou de novo. É 0? Não. Volta. Capturou de novo. É 0? Volta. E fica nesse loop aqui. Certo? Capturar, ler, verificar se é 0 ou não. Se for 0, bota 1. Se não for, porque no assembler não tem bloco de comando, né? Aqui é o if, aqui é o then e aqui é o else, né? Sem precisar de definição. Então ele verifica, é 0? Não. Então volta. É 0? Não, volta, captura. 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 É 0? É. Aí ele bota 1 e entra na região crítica. Na hora que o processo sai, o SO roda o leave region, que é simplesmente o flag recebe 0. É a atribuição, move, né? Atribuição de flag 0. Pronto. Essa é a solução de Peterson, uma solução rápida, porque em assembly, 4 linhas de assembly. Assembly é a linguagem mais rápida que a gente tem, né? E 4 linhas de assembly mesmo, é uma velocidade absurda. Então eu não tenho os problemas de fim de quanto, porque aqui é uma primitiva, então não sofre fim de quanto. Não tem os problemas da desistência, também não tem os problemas de velocidade, nem de limitação de quantidade de processo. Então, dessa vez, eu consegui resolver o problema. Tá claro isso, pessoal? Sim, professor. Beleza. Mas, eita, pai, mais, ó, meu Deus do céu, tem outro mais aí. Eu tive uma ótima ideia, eu tive um bom algoritmo, um algoritmo que resolveu o problema, uma ótima ideia de algoritmo, baseado numa péssima ideia de solução do problema. Qual é a péssima ideia? A espera ocupada. Por que essa espera ocupada é ruim? Porque o que acontece aqui? O processo que está fora, então estou aqui dentro, P1 está dentro, e o flag é 1, está bloqueando a entrada da região crítica, certo? Aí o P2. Vamos dizer que o P2 ganhou um quantum bem grandão, um quantum X enorme, esse quantum dele. O P2, né? Aí o P2, logo no comecinho do quantum, ele quer entrar na região crítica. Então ele fica, é 0? Não. É 0? Não. É 0? Não. É 0? Não. Enquanto ele está rodando aqui, o processo não vai sair da região crítica lá, porque ele não está com quanto para poder rodar na CPU, para poder não resolver a região crítica dele. Então fica aqui P2 rodando um monte de tempo, gastando CPU. Porque você rodar esse algoritmo aqui é na CPU que ele vai rodar. Então eu estou gastando CPU, para quê? Para nada. Um monte de gasto de CPU à toa, perguntando uma flag que não vai mudar agora o seu valor. Certo? Então, a solução de Peterson é um bom algoritmo. Ele é rápido, ele é eficiente, ele resolve os problemas, mas ele mantém os processos em loop, perguntando, porque esse é a ideia do princípio da exclusão múltipla com espera ocupada. A ideia é essa, é deixar os processos em loop. Só que essa ideia em si gasta CPU. Eu gosto de dar um exemplo na sala. Imagina o seguinte. Imagine que a sala começa a pegar fogo. E a porta está emperrada. Certo? A porta está emperrada e começa a pegar fogo. A gente tem que sair da sala ligeiro. Aí a gente pensa uma ideia. Vamos fazer um furo no teto. Vamos amontoar as cadeiras uma em cima da outra para fazer uma escadinha, para a gente fazer um furo no teto e sair pelo teto. Aí alguém
ter lá na bolsa uma britadeira que levou para a sala, sabe Deus por quê. E aí britou lá o teto, até quebrar o teto e a gente conseguir sair. Beleza. Ótima ideia, inclusive, ter uma britadeira. Não era melhor a gente jogar uma cadeira na janela, quebrar a janela e sair? Então, assim, por melhor que seja o furo no teto, por melhor que seja a ferramenta que eu tenha para furar o teto, por melhor que seja a minha ideia para furar o teto é uma ideia ruim. Certo? Mesmo que eu tivesse uma escada, uma ferramenta adequada para furar o teto, mas não é mais fácil quebrar a janela que é de vidro? Não é mais fácil a gente sair pela janela? Ou quebrar uma tranca de janela, que é até mais fácil para abrir a janela, do que tentar furar o teto? Ah, mas a minha técnica de furar tetos é perfeita. Pode até ser perfeita. Só que essa ideia de furar o teto não é uma boa ideia. Tá queimando tudo ali, é melhor quebrar a janela, né? E sair pela janela. Então é a mesma coisa aqui. Eu tenho o melhor algoritmo do mundo para uma ideia ruim, que ela gasta CPU. Então, em vez de eu ficar procurando o algoritmo melhor para essa ideia, eu vou mudar de ideia. E vou para o princípio da exclusão mútua com a espera bloqueada. Bom, o que eu tenho no meu sistema? Eu tenho o estado de execução, e eu tenho o estado de pronto. E qual era a ideia aqui? O processo P1 entrava em execução, ia para a região crítica, acabava o quantum dele, P2 ia em execução e ficava aqui na CPU. Posso entrar. Acabou o quantum dele, veio P3. Acabou o quantum dele, veio P4. Acabou o quantum dele, veio P5. Acabou o quantum dele, veio P1. Aí P1 já está lá dentro, né? Terminou a região crítica e tal, sai da região crítica. Então, o tempo aqui na CPU, P2, P3, P4, P5, perguntando se podia entrar sem poder. Gastando CPU de maneira desnecessária. Para resolver isso, o que é que eu tenho? Eu tenho meu estado em execução. Certo? Eu tenho meu estado de pronto, onde os processos estavam ficando na espera ocupada. Só que eu também tenho um estado de bloqueado. No estado de bloqueado, o processo espera o SO avisar ele para ele sair. Então, em vez de eu deixar os processos em loop perguntando se pode entrar ou não, vou mandar todo mundo que não puder entrar para o estado bloqueado. Quando o P1 sair, então P1 chegou, P1 está no estado de pronto, ganhou o CPU, ganhou quanto, está rodando, pediu região crítica. Chegou P2, vai entrar na CPU, aí a CPU entrou na CPU, ele pediu região crítica. Região crítica está ocupada, bloqueio. Puf. Bloqueei o processo. Aí vem P3, eu quero entrar também, bloqueei o processo. Aí vem P4, eu quero entrar, bloqueio o processo. Aí vem P5, eu quero entrar também, bloqueio o processo. E quando eu bloqueio, eles ficam parados lá, eles não gastam mais nada, nem CPU, nem nada. E fica o processo rodando na região crítica. Quando esse P1 acabar, o SO vai lá em bloqueado e diz, P2, só P2, viu? Pode vir. Aí P2 vem para o estado de pronto, aí ganha quanto e entra na região crítica. Certo? Esse é o princípio da exclusão mútua com espera bloqueada. Em vez de deixar os processos prontos, solicitando a entrada, eu deixo eles bloqueados, aguardando que o SO chame ele. Tá claro isso aqui, pessoal? Tá claro? Beleza. Vamos aos algoritmos. Os algoritmos da exclusão mútua com espera ocupada usam primitivas. Todos eles usam primitivas. Facilita bastante a vida dos aplicativos. Vamos lá. Primeiro algoritmo se chama primitivas sleep e wake. Ele usa duas primitivas. A sleep e a wake. Né? O nome das primitivas está no nome do algoritmo. Muito bem. A primitiva sleep bloqueia o processo. E a primitiva wake é aquela que libera o processo do estado de bloqueado para o estado de pronto. Então, o que vai acontecer aqui? O processo P1, ele vem, posso entrar? Aí o SO, pode. Toma. Então, P1 requisita, o processo requisita, o SO, se tiver livre,
o SO permite a entrada. O SO permite. Se não tiver livre, eu dou um sleep nele. Sleep. Certo? Eu dou um sleep nele. Eu dando um sleep nele, ele automaticamente vai para o estado bloqueado. E fica lá esperando a vez dele. Então, eu tenho aqui a sequência, ó. O processo pede região crítica. Se tiver livre, o SO permite a entrada, ele vai entrar. Se tiver ocupada, eu dou sleep nele. Certo? Então, estou aqui, P1 está ocupado. Chegou P2. Quer entrar? Aí o SO, toma um sleep aí para você. Toma um sleep. Aí, pluf, bloqueado. P2 foi para o estado de bloqueado. Aí veio P3. SO, me dê a vez aí. Aí o SO, toma um sleep para você também. Toma um sleep. Ele endereça o sleep. P3, ele faz o endereço, o pacotinho. P3 sleep, faz o pacotinho e tome P3. Aí P3, eita sleep, aí vai pro estado bloqueado. Fica lá parado. Aí chegou P4, me dê o SO, me dê a vez aí. Aí o SO, tu quer a vez agora, né? Então vou fazer o seguinte. Toma aqui um sleep para você. Aí puf, aí P4 vem para cá. E assim eles ficam rodando. Quando o P1 sair da região crítica, o que ele vai fazer? O SO vai fazer um pacotinho endereçado ao estado bloqueado, com o nome de P2 e o comando wake-up. Então eu mando para o estado bloqueado. P2, pode ir. Wake-up para você. Aí P2 sai do bloqueado e entra no estado de pronto. Do estado de pronto, quando ele ganhar quanto, né? Automaticamente ele vai entrar na CPU. Assim que ele ganhar o quantum. Tá claro isso aqui, pessoal? Entenderam? Ok. Acho que eu entendi, professor. Beleza, então, resumindo, o processo solicita, se tiver livre ele entra, se não tiver livre ele toma um sleep, vai ficar bloqueado. Se tiver ocupado, quando quem está ocupando lá liberar, eu dou um wake para ele vai puxar de pronto. E do estado de pronto ele vai entrar na CPU e automaticamente na região crítica. Só que esse algoritmo não funciona. Ele tem um probleminha, que é do fim do quanto. Você fala assim, professor, mas você não quer a primitiva? A primitiva não acaba o quanto? Na primitiva não. Mas antes de eu receber a primitiva, pode acabar o quanto. E esse é o meu problema. Imagina o seguinte, vou desenhar aqui. Imagina o seguinte, processo está aqui, processo entrou na região crítica, P1 está lá dentro. Ele pediu, tem a permissão, entrou. Aí veio P2. Aí P2 chega e diz, SO, eu quero entrar. Aí o SO preparou o sleepzinho dele, P2, sleep, tome. Aí o sleep foi chegando, quando ele ia receber, acabou o quanto? Fim do quanto. Então, quando o quanto acaba, ele vai para o estado de pronto. Ele não é para bloquear, é para o estado de pronto. Aí veio P3, SO, me dê aí uma região crítica aí. Você quer região crítica também, né? Então, peraí. P3, sleep. Toma um sleepzinho. Aí ele recebeu o sleep, foi para o estado de bloqueado. Aí veio P4, SO, região crítica, SO, me dê aí. Também quero. Você também quer? Peraí. P4, sleep. Toma P4, aí P4, puf, para cá. Aqui eu tenho P3 e agora P4. Aí vamos dizer que P1 saiu. Quando o P1 saiu da região crítica, o que o SO faz? Ele vai ver o seguinte, eu mandei sleep pro P2, pro P3 e pro P4. O primeiro foi pro P2. Vou criar aqui um wake-up, vou acordar o P2. Então P2, wake-up. E mando para onde? Mando para cá, pro estado bloqueado. Só que o P2 não está lá no estado bloqueado. Antes, quando ele ia recebendo o sleep, antes dele ser sleepado, vamos dizer assim, acabou o quanto dele. Então ele foi para o estado de pronto.
E o SO mandou o Wager para o estado bloqueado. E ninguém recebeu porque estava endereçado a P2 e P2 não estava lá. Quando o P2 retornar a CPU, ele vai retornar exatamente no ponto onde ele parou. E onde é que ele parou? Na hora que ele recebeu o sleep. Então, na hora quando ele voltar para a CPU, ele recebe o sleep. Que é exatamente no momento que ele estava. Ele ia recebendo sleep. Quando ele voltar para a CPU, sleep. Aí veio para cá. Veio para cá. Só que P2 agora vai ficar esperando o SO mandar o wake. Só que o SO não é inconsistente. Ele mandou um sleep para P2. Então só vai gerar um wake para P2. Ele não pode gerar dois wakes para o mesmo sleep. Isso é inconsistência. Então o SO não vai mandar o wake para P2. E está esperando o P2 sair da região crítica. Ele nem entrou. O P2 nem entrou. Mas o SO está esperando ele sair da região crítica para mandar o wake para P3. Aí tá o P2 esperando o SO mandar o wake, que ele já mandou e não vai mandar de novo. Tá o P3 esperando o P2, o P4 esperando o P3. E aí montou um ciclo de esperas. Porque o SO está esperando o P2 sair para poder mandar o wake. Então tá o SO esperando o P2 esperando o SO, o P3 esperando o P2, o P4 esperando o P3 e assim por diante. Então você criou uma rede de deadlocks, né, de esperas, os processos esperando um pelo outro aí. Tá claro, pessoal? Sleep Wake. Ok? Sim, pronto. Beleza. Responda. Quando eu perguntar assim, responda, porque eu sabia que vocês estão me ouvindo legal. Segundo o algoritmo semáforos, esse algoritmo foi por esse algoritmo que Dijkstra ganhou o Turing Hours, prêmio Turing, que importante e tal, 1972, foi premiado, ganhou o prêmio Turing por algoritmos em sistemas operacionais, também pelo algoritmo de semáforos, certo? Então, como é que ele funciona? Ele simplesmente não fez nada de novo. Ele simplesmente juntou a produção do sleep, o recebimento do sleep, e ele realmente chegar no estado bloqueado, esse ciclo todinho ele juntou em uma primitiva. Então ele expandiu a primitiva. O sleep era só para ele dormir, só para ele ir para o estado bloqueado. Agora não. Agora, quando ele solicita a região crítica, ele já está na primitiva. Então ele solicita, o SO verifica que já está ocupada, prepara o sleep e manda. Tudo isso agora está dentro da primitiva. Então o quanto não acaba mais. Se o quanto não acaba mais, não tem mais aquele problema. E aqui eu tenho duas novas primitivas, a down, que substituiu o sleep, e a up, que substituiu o wake, certo? A up e down, que substituíram o sleep e o wake, certo? Então é uma extensão, é um melhoramento. Ele aumentou, ele estendeu as primitivas sleep e down, ou sleep e wake, para a down e a up, certo? Como é que elas funcionam? Vamos ver aqui as primitivas down e up, e vamos ver como é que elas funcionam. Então imagine que eu tenho aqui, a minha região crítica, duas impressoras estão livres. Esse S da primitiva é a quantidade de recursos iguais que eu tenho, a quantidade de regiões críticas que eu tenho iguais. Nesse nosso exemplo aqui, o S é 2, porque eu tenho duas impressoras livres. Aí chegou o processo P1, e o processo P1 solicitou a região crítica. O que a primitiva faz? Ele vai fazer o seguinte: S é maior que 0? S é 2. O que ele faz? S é S menos 1, e coloca P1 lá na região crítica. Aí vem P2. S é maior que 0, tudo isso dentro da primitiva. O quanto não acaba aqui. S é 0, é maior que 0? S é maior que 0. S é S menos 1, então S agora é 0. P2 entrou na região crítica. Aí veio P3.
É se eu quero região crítica. Essa é maior que zero? Não, essa é igual a zero. Se não, bloqueia, né? Suspende o processo, vai puxar bloqueado. Então, P3 está no estado de bloqueado. Ok. A primitiva só acaba quando o processo realmente chega no bloqueado. Aí a primitiva acaba. Aí chegou o P4. Esse, ó, me dê, também quero. Ah, você também quer? Essa é maior que zero? Não, essa não é maior que zero. Então bloqueia também. P4 bloqueado. Quando o P1 sair, por exemplo, P1 vai sair, aí eu vou rodar o up. Tem algum processo suspenso por causa do down? Bom, no nosso exemplo aqui tem 2, né? Tem. Aí vou reativar o P3, né? Então, o que aconteceu aqui? O 1 sai e o 3 entra. O 1 sai do bloqueado, aí eu reativei ele. Aí P2 saiu. Aí, nisso, P2 saiu. Quando o P2 saiu, aí o processo estiver suspenso pelo down, tem o P4. Então P2 saiu, o que é que eu faço? Tchau P2, que venha o P4. Aí P3 saiu. Quando P3 saiu, ele verifica, tem algum processo ainda suspenso pelo down? Tem não. Se não, é SS mais 1. Tem uma região crítica disponível. Quando o P4 sair, tem processo bloqueado? Tem não. Se não, S voltou a C2. E assim eu tenho os semáforos, que é um dos melhores algoritmos para a solução na entrada da região crítica. Tá claro, pessoal, isso aqui? Tá claro? Tá sim, professor. Perfeito. Existem 2 tipos de semáforos. Os semáforos chamados mutexes e os semáforos contadores, certo? Deixa eu explicar aqui o que são eles. O mutexes são semáforos chamados de binários. Eles podem assumir 0 ou 1. O que quer dizer esse 0 ou 1? Ele quer dizer o seguinte, o processo está na região crítica? 0 é não, e 1 é sim. Então, nos mutexes, o SO não tem controle sobre o uso da região crítica. Ele apenas checa a entrada. Você pode entrar ou não pode entrar? Está dentro ou está fora? Certo? É 0 ou 1. Já nos contadores, o SO tem mecanismos de contagem. O que é que isso tem de vantagem? Então vamos dizer que eu tenho aqui uma impressora, entrou um processo que está imprimindo 10 páginas, certo? Então eu tenho lá um contador que vai decrementando 10, aí imprimiu uma, 9, imprimiu outra, 8. Então eu tenho um contador do passo a passo do aplicativo dentro da região crítica, certo? Então quando estiver chegando perto de 0, eu sei que vai acabar. Então o SO tem um controle, ele sabe em que momento vai acabar, ele pode informar isso para o usuário, certo? Então, por exemplo, numa rede de computadores, numa rede eu tenho lá o semáforo contador, que fica contando, meu download é de 1 GB. Aí eu fico contando quanto tempo vai demorar. Então eu tenho o controle de tempo, aí eu posso informar meu usuário o controle de tempo do meu download, certo? Baseado na velocidade de rede naquele momento do cálculo. Então os mutexes é tipo assim, o microfone. Precisa que o SO controle o uso do microfone, quanto tempo o usuário vai ficar no microfone? Não precisa. Então é ocupado ou livre. Eu uso o mutex, certo? Agora na impressora, no scanner, em alguns periféricos maiores, em algumas regiões críticas maiores, mais pesadas, é interessante que eu use os contadores para ter esse controle, para avisar o usuário que está acabando, que travou, que não travou. Os contadores me ajudam nesse controle aí. Tá claro, pessoal? Beleza. Bem, semáforos é bom, semáforos ainda é usado, desde lá de 72 então, até hoje ele ainda é usado, os SOs implementam ele, mas ele não é o único que funciona. Existem outros algoritmos que funcionam. Por exemplo, contadores de eventos. Os contadores de evento, eles são altamente parecidos, similares demais aos semáforos contadores, do tipo contadores. Só que ele tem 3 primitivas, o read, o advance
e o await. O read para ler os passos, ele vai ler o valor, o advance para incrementar e o await para bloquear o processo enquanto a região crítica está ocupada. Então eu tenho o mesmo funcionamento dos semáforos contadores, só que em vez de eu decrementar a variável, aqui eu vou incrementando a variável. Então eu tenho 10 páginas para imprimir, então eu vou lá, 0, 1, 2, 3, 4, opa, tô na metade, 5, 6, 7, 8, 9, vou acabar agora, pega o próximo aí, pega o próximo. 10, acabou, aí o próximo já tá na agulha e já entra na região crítica. Então os contadores de eventos, eles são muito parecidos, de implementação, questão de algum detalhe, mas é muito parecido com os semáforos contadores. Certo? Um outro algoritmo que funciona são os monitores. Tem duas primitivas, o wait e signal. O wait para bloquear o processo, signal para retirar ele da região crítica. Então imagina o seguinte, que eu tenho aqui minha região crítica, e na porta da região crítica, na entrada da região crítica, eu tenho um monitor, uma estrutura do SO. Quando o processo entra aqui no monitor para pedir região crítica, certo? O SO recebe, o monitor recebe o que ele vai imprimir. Aqui é o mesmo caso lá da casa de Xerox, né? A casa de Xerox da Facasa. Você vai tirar uma Xerox, então o que é que você vai fazer? Você chega lá e você não vai ter acesso ao hardware, certo? Você vai ter acesso somente ao rapaz lá da Xerox, que ele que vai ter acesso ao hardware e vai fazer sua cópia. A mesma coisa é aqui os monitores na região crítica, certo? O processo entra no monitor, dá o SO o que ele vai ter que fazer, e é o SO que vai entrar na região crítica. Então o processo não entra mais, ele em si não entra mais na região crítica. Ele entrega para o SO, na hora que o SO receber a encomenda, ele dá um wait, ó, espera aí, fica aí do bloqueado. Aí o SO vai lá na região crítica, faz o que tem que fazer lá, devolve, traz o resultado de volta. Ei, cara, signal para você, vem aqui. Aí ele acorda, o processo acordou, né? Foi puxado de pronto, recebe as informações que precisa para concluir a sua operação na região crítica. Então o processo não entra mais na região crítica. Ele simplesmente entrega ao SO, leva um waitzinho, fica esperando, quando é só terminar, dá um signal nele, ó, tá aqui, tá pronto, toma, tchau. Certo? Aqui tem uma explicação e aqui tem o diagramazinho que eu fiz aqui, né, mais bonitinho para vocês. O monitor, ele é uma caixa preta. O algoritmo em si não sabe o que acontece lá dentro. Ele só entra lá na caixa preta, entrega o que ele quer para o SO e toma o wait. Então dali para frente ele não vê mais a região crítica, ele não sabe o que está acontecendo. É o SO que vai resolver as coisas para ele. É a mesma coisa da casa de Xerox. O cara tá lá dentro tirando sua Xerox, você não tá vendo o que está acontecendo. Você pode até ver, né, pelo vidrinho e tal, mas vamos supor que seja uma sala mais para dentro que você não consiga ver. É a ideia dos monitores, certo? Cada região crítica tem que ter um monitor para controlar. Então, tanto monitores como semáforos são os mais usados hoje em dia nos computadores. Para sistemas mais pesados, para regiões críticas mais pesadas, como por exemplo a impressora, que recebe altas cargas de dados, é melhor usar os monitores. Facilita. Para regiões críticas mais simples, como microfone, né, uma coisa, um periférico que não tem tanta carga de dados, o que ele faz? Ele usa os semáforos, certo? Aí ele vai usar os semáforos. Então, quando eu tenho regiões críticas mais tranquilas, que o fluxo não é muito grande, então eu recomendo usar os semáforos multexes ou contadores. E para regiões críticas mais pesadas, com maior volume de dados, aí eu vou recomendar os monitores. Qual a diferença entre eles? Basicamente é o seguinte: o monitor ele protege mais, né, porque ele não permite que você entre na região crítica, que o aplicativo entre na região crítica, ele protege mais, só que o monitor é mais pesado. É tanto que quando você vai mandar imprimir, por exemplo, você manda imprimir e de repente você, eita, rapaz, quero mais imprimir, não, vou cancelar. Quando você manda cancelar, demora um pouco, dá uma travadinha no sistema assim, até ele liberar a impressora de novo. Por quê? Porque o monitor é lento. Qualquer operação a mais no monitor vai dar uma travada, vai dar uma lentidão. Então ele é muito pesado. Os semáforos contadores são leves, são bem leves, certo?
mas eles não trabalham muito bem com grandes cargas de dados, porque os contadores que contam, né, no caso dos semáforos contadores, aqueles que controlam a região crítica, se eu tiver um volume muito grande de dados, eu vou ter que ter umas variáveis grandes para contar, certo? Isso não é bom para os semáforos contadores. Então eu fico balanceando, eu fico usando os dois. Algumas regiões críticas eu uso os monitores, aquelas mais pesadas, aquelas mais com volume maior de dados, e os mais leves para os semáforos, são mais tranquilos. Tá claro isso aí, pessoal? Sim, professor. Beleza. Lembra que eu falei lá no primeiro dia de aula, acho que no segundo também, sobre os SOs distribuídos? O que é um SO distribuído? É um SO que está na nuvem. Você, na sua máquina, acessa a nuvem para poder ter acesso ao SO. É claro que a gente não tem ainda no nosso dia a dia aqui um SO distribuído, um SO na nuvem, não temos ainda. Mas o futuro é ter. E eu preciso ter algoritmos do SO que funcionem na nuvem. Então, para implementar o princípio da exclusão mútua com espera bloqueada em sistemas distribuídos, eu tenho o chamado troca de mensagens, que tem duas primitivas. A primitiva send, que manda uma requisição para a região crítica, e o receive, que vai receber a informação, dizendo se teve algum erro, se terminou de processar, se está processando e tal. Então eu tenho o send com o que eu quero resolver na região crítica. Ele resolve e manda o receive. Resolvi, então deu erro e tal. Então, é um algoritmo para os sistemas distribuídos. Por que nos sistemas distribuídos ele não usa monitores ou semáforos? Porque se ele usar monitores ou semáforos, ele vai ter que colocar um semáforo em cada parte. Porque o SO na nuvem, os arquivos do SO, as funções do SO, estão espalhadas na nuvem. Estão em servidores diferentes. Então, um pedacinho do SO aqui, um pedacinho do SO lá, um pedacinho do SO lá do outro lado. Cada pedacinho desse do SO vai ter que ter um monitor ou um semáforo. Vai ter que ter esse algoritmo. E a ideia do distribuído é que eu não tenha nenhuma parte do SO que seja obrigatório estar em todo canto. Eu quero um SO espalhado, cada pedaço do SO eu boto em qualquer lugar. Eu não posso ter uma parte do SO que, por obrigação, tem que estar em todos os pedaços. Certo? Isso não é legal para o sistema distribuído. Então, a minha opção é a troca de mensagem. A troca de mensagem funciona perfeitamente, mas ela está muito suscetível aos problemas normais de uma rede. Certo? Por exemplo, uma mensagem dessa, um send ou um receive se perder, porque pelo princípio da consistência do SO, cada send é um receive. É que nem lá no Primitivas Sleep e Wake. Para cada sleep tem um wake. Um sleep, um wake. É a consistência do SO. Eu não podia mandar outro wake só para um sleep, para resolver o problema lá que a gente tinha nas primitivas sleep e wake. Eu não podia fazer isso. Certo? Então, aqui também não posso fazer. A mensagem. Então, eu vou ter os problemas normais da rede. A mensagem pode ser... Alô? A mensagem pode se perder. Eu mandei o send. O send se perdeu. Cadê o receive? Não tem receive. E agora? Eu mando outro send? Não posso. Não posso fazer isso aqui. Certo? Eu posso misturar, pode na rede, em longas distâncias, misturar lá um receive e um send. Alguém recebe alguma coisa, será que isso aqui é um receive para o send que eu mandei? Ou será que alguém mandando um send para mim resolver alguma coisa? Certo? Então isso pode misturar. Mensagens feitas por impostores, né? Os caras começam a mandar mensagem para dar fluxo no servidor, aí send, manda 1 milhão de sends lá para derrubar o servidor, certo? Eu posso ter máquinas com o mesmo nome, certo? Tem que ter cuidado com isso aí. E se eu requisitar alguma coisa que esteja na minha máquina, porque cada máquina vai ter um pedaço do SO. Se de repente eu estou numa máquina que eu pedi exatamente uma coisa que está lá, uma função que está na minha máquina, eu vou ter um consumo grande de CPU, de rede, para uma coisa que está ali do meu lado. Então são alguns problemas que tem a troca de mensagens, apesar de ser um bom algoritmo, certo? Ele é até usado e tudo, mas em redes confiáveis, né? Em redes que eu possa confiar, não posso usar ele em qualquer rede, senão vai acontecer isso aqui.
Eu só uso ele em redes confiáveis. E tem redes confiáveis, eu posso fazer um SEO, pelo menos nessa parte, fazer um SEO distribuído, se a rede for confiável. Tá claro, pessoal? Alguma pergunta? Tá claro, professor. Beleza. Então, só para a gente concluir a aula de hoje, vocês podem ter percebido o seguinte: semáforos, contadores de eventos, monitores, troca de mensagens são equivalentes. Esses algoritmos que eu mostrei a vocês não são os únicos, certo? Eu mostrei os semáforos. Bom, eu mostrei aquele primitivo de Sleep Wake, mas aquele tem um problema, dado deadlock, então não vou usar ele, certo? Os outros aqui funcionam. Eu mostrei os que funcionam aqui, da espera bloqueada. Eu mostrei semáforos, mostrei contadores de eventos, mostrei monitores e troca de mensagens. Mas não são os únicos, existem outros, por exemplo, sequenciadores, expressões de caminho, serializadores, tem outros algoritmos. Só que todos eles são equivalentes, ou seja, são muito parecidos. São tão equivalentes, com um deles eu posso simular os demais. Rapaz, eu queria implementar um monitor aqui no meu sistema, mas eu só tenho implementado os semáforos. Eu posso usar os semáforos para trabalhar como se fosse um monitor. Ou posso usar o monitor para trabalhar como se fosse uma troca de mensagem. Ou posso usar contadores de evento como se fossem serializadores. Ou posso usar expressões de caminho para simular um semáforo. E assim por diante. Eles são equivalentes. Um chama o outro, um se parece com o outro, um resolve o que o outro resolve. Então eles são muito parecidos. A essência dos códigos deles são as mesmas. Tem algumas funções diferentes, né? O monitor segura o processo dentro dele, o semáforo não faz isso, mas na essência mesmo de resolver os problemas lá do deadlock, da condição de corrida e do starvation, eles são iguais, vamos dizer assim, são extremamente parecidos. Tá claro isso aqui, pessoal? Ok? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, então com isso aqui, pessoal, a gente conclui o nosso segundo capítulo, o capítulo de processos. A gente viu toda a parte de processo, né? Vimos o estado do processo, o contexto do processo e a comunicação interprocesso. Então com isso a gente conclui nossa segunda etapa, nosso segundo capítulo, e eu vou passar exercício, já está no site dos Federa, vou colocar lá no Classroom, certo? Também a solicitação, e vocês continuam mandando pelo Classroom. E a gente tem um para hoje, né? Se não me engano é para hoje. O exercício do capítulo 1, até as 23h59. Então, do capítulo 2 até a próxima sexta-feira, vocês mandam para mim pelo Classroom também até as 23h59. Tá claro isso, pessoal? Entenderam isso aí, o exercício? O segundo exercício, são várias questões desse segundo exercício aí referentes ao capítulo 2. Ok, pessoal? Tá claro? Ok. Professor, eu envio o exercício Diga. lá no formulário. Aí não preciso enviar no Classroom, não, né? Não, é no formulário mesmo. Você sempre envia no certo. formulário. Beleza, porque lá na plataforma tem a opção de colocar lá. Mas manda pelo formulário. É mais garantido. Beleza. Então, coloque o nome aí no chat, que na nossa chamada, vou botar o nomezinho no chat aí. Copiem aí o nome de vocês no chat. E tenham uma boa noite a todos. Até a próxima quinta-feira. Certo? Espero estar com vocês e espero que vocês estejam comigo. Peço desculpas aí a quem foi expulso aí antes, quando eu startei a gravação, que deu algum problema aqui, não sei o que aconteceu, que o sistema fez automaticamente. Entendeu? Eu não expulsei ninguém da sala. Foi o próprio sistema do Meet que fez isso. E eu realmente não sei porquê. Mas eu estou vendo que as pessoas que foram expulsas voltaram. Então, até aqui a próxima quinta-feira. Não esqueçam de entregar hoje o exercício, na próxima sexta-feira também tem exercício. Valeu, pessoal, boa noite, até mais. Pode fazer o Boa Valeu, noite. professor. Boa noite. Boa noite. Todo mundo já botou o nome, vou salvar o chat agora.